Pronto. Bem, então, o começo é uma frase de Deus falando no livro Conversando com Deus, com o canalizador das coisas que saíram desse diálogo desse homem americano que era um radialista e que não tinha nada de especial na vida dele, a não ser um grande fracasso profissional, e ele, então, está meio desesperado, perdeu o trabalho, e ele, então, nesse diálogo que vai acontecendo, a revelia dele, ele começa a anotar e depois publica 3 exemplares desse livro, 3 volumes de uma obra só, chamado Conversando com Deus. E uma das falas de Deus é essa: eu sou você e você sou eu. E nós nunca estaremos separados. Essa é uma frase para a gente meditar mais a fundo, porque ela é muito radical, ela vai ao mais profundo da essência da gente. Não se trata apenas de eu estar em você, não é? Nessa linguagem latina nossa, nós temos a riqueza de ter 2 verbos que, em inglês, por exemplo, são um só, né? Ser e estar. Então, Deus não diz eu estou em você, ele diz eu sou você e você sou eu, e nunca estaremos separados. Então, isso fica para refletir, e não sou eu que vou fazer a meditação para vocês. A outra frase que eu queria, ou o outro poema que eu queria compartilhar como matéria dessa meditação é o poema de Fernando Pessoa, que, como muitos outros e outras, se pergunta: você acredita em Deus? Quem é Deus para você? E ele, então, no poema, ele desmonta as visões do divino que são antropomórficas, né, que usam a imagem do senhor, do homem patriarcal, não é? E colocam isso como se fosse o paradigma de Deus. E ele desmonta isso no poema, e no final do poema ele completa dizendo o seguinte: mas se Deus é as flores e as árvores, os montes e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora, e minha vida é toda uma oração e uma missa e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Sugiro, então, que a gente fique em silêncio. Quanto tempo podemos, Lena, meditar? 3 minutos. Tá ok. Respirando fundo e buscando a conexão com a dimensão divina de cada uma e cada um de nós. Essa presença no interior de nós, segundo esse divino, é uma conexão com o divino mesmo. Conviver com ele é estarmos sempre na presença dele no interior de nós, do mundo, da matéria, de todos.
Pois então, retornamos ao nosso coletivo. E eu passo então para a Lina, se você quer abrir o processo agora do seminário. Débora? Acho que a gente pode começar, Marcos. Eu fiz algumas apresentações no chat sobre você. Eu acho que todo mundo sentir sua apresentação e sua pessoa, seu espírito, é suficiente. Traz para a gente essa inovação do seu pensamento sobre a economia. Lembrando que a gente vai ter, eu não pude lhe explicar, o testemunho de João, que está aqui, João Paulo, que é um cooperativado e que vai falar um pouco da sua experiência. Dani, infelizmente, não está, que era uma pessoa que ia falar sobre a criação da economia, das Senais, né? O Brasil é muito inovador, foi muito inovador, porque a Senais foi extinta praticamente. E Lena vai falar alguma coisa sobre o CSA. Simone, se ela quiser, pode explicar um pouco sobre o brechó ecossolidário, que são processos que você também conheceu, Marcos, só para a gente ter exemplos bem breves sobre a economia do amor, a economia solidária, a economia da cooperação, tudo isso, tantos nomes, tantos... Eu só queria pedir a vocês, hoje nós temos um tempo, nós precisamos ter um tempo para discutir sobre a vinda de todos nós aqui no Sítio do Futuro. É uma discussão delicada, a gente vai precisar ter tempo, além do trabalho de dupla que nós vamos fazer. Então, a gente tem que cumprir mais ou menos... Estava previsto que a gente fica junto, Marcos, nessa primeira etapa, como eu falei, 1h30. Então, a gente vai tirar o tempo dos outros para te dar meia hora, que a gente merece ter você com meia hora, e depois a gente vai estar juntos, a gente pode comentar sobre os tempos, sobre esses exemplos mais brevemente. Então, por favor, Marcos, feliz de estar aqui com você. Você é um parceiro desde o primeiro turma da escola, você sempre esteve presente e é um privilégio. Obrigada. Obrigado, Débora. Obrigado, Lena. E obrigado a vocês de estarem aqui comigo. Eu gostaria de ter a minha satisfação de estar nesse curso. Se eu tivesse um pouco menos de tarefas e conexões, eu estaria criando um braço do curso de tese aqui no Rio. Até agora não deu para ir. Mas a minha alegria de ter vocês já nesse caminho. Débora é uma desbravadora, junto com a Lena, abrem caminhos fantásticos, não só para elas próprias, mas também para outra gente, quanta outra gente, né? Em suma, recomendo a leitura do livro que a Débora escreveu sobre o pós-pandemia. Sem ter a pandemia, ela já anteviu esse colapso da civilização e o que poderia vir depois a partir desses núcleos luminosos de alternativas que estamos multiplicando aí pelo mundo afora, né? Ecovilas, que existem várias milhares de ecovilas espalhadas pelo mundo, mas também outras formas de comunidades intencionais que mostram que a humanidade não parou, né? E que ela continua ansiando por evoluir mais, por levar a vida adiante. Nós somos os portadores da vida consciente e reflexiva, né? E mais do que outros animais da Terra, nós temos essa responsabilidade maior de levar adiante a evolução da vida. Isso significa que uma economia que nega a vida
é completamente inadequada para a humanidade, né? Então, começa aí um elemento fundamental de várias propostas, né? Uma delas é a do Papa Francisco, com a proposta de uma economia de Francisco e Clara. Essa proposta que está circulando aí pelo mundo. Há exatamente uma semana nós terminamos o encontro de Assis, aconteceu virtualmente, mas animado a partir de Assis, lá na Itália, e procurando compartilhar reflexões sobre qual seria uma economia sintonizada com o espírito de São Francisco de Assis e Santa Clara, né? Muito bonito, no caso do Brasil, do movimento nosso no Brasil, foi a gente despertar para a importância de criar um título que fosse mais abrangente do que o que veio do Vaticano. O de lá é a Economia de Francisco. No Brasil, a gente incluiu Santa Clara, a companheira de Francisco de tantas aventuras e desaventuras também. Então, temos hoje uma carta belíssima, muito poética e muito rica, chamada Carta de Clara e Francisco, que vocês encontram na internet, e onde a gente faz uma espécie de síntese do que seria uma economia de Francisco e Clara, não é? Os elementos básicos para a gente pensar uma outra economia e já fazer. E o bom é isso, é que já está acontecendo, não é só um projeto utópico, né? Eu, por exemplo, dou o exemplo de mim próprio, assim como cada uma de vocês pode dar, né? Eu tenho uma pequena horta doméstica aqui na minha casa. A gente consome a nossa couve, a nossa cebolinha, consome o gengibre, o açafrão da terra, que é a cúrcuma, tudo isso produzido aqui em casa, né? Tem pitanga e tem uma abrangente árvore do odor, que é um jasminzeiro. Em suma, a gente está cercado de natureza e com o sentimento, de novo, de gratidão por esse privilégio. Então, além disso, eu faço parte dessa ecovila, que é aqui perto do Rio, chamada Fazenda Plenitude, né? Nós temos já umas 40, quase 40 pessoas morando lá, né? E temos umas, digamos, 30 ou 25 habitações, não sei exatamente quantas nós já construímos. Temos uma produção inicial de mel, temos uma horta comunitária que vem sendo levada com muito carinho, com a consciência de que produzir alimentos localmente é gerar soberania alimentar, não só segurança, mas soberania sobre os nossos alimentos. Então, é fundamental incluir essa dimensão da agroecologia e da agrofloresta nos espaços onde a gente atua, não é? Alimentação e nutrição de qualidade são fundamentais para a nova humanidade que a gente quer criar. Mas eu queria refletir com vocês. Bem, a parte disso, eu tenho mais duas inserções que eu vou mencionar de passagem. Uma que é Diálogos em Humanidade, junto com Débora e Emerson, e a outra que é a Ágora das e dos Habitantes da Terra. E com esses dois, nós temos incentivado um processo chamado multiconvergência de redes globais, que é um caminho inovador de convidar redes que já estão atuando no espaço global, da globalização do capital, trazendo outras
visões e outras práticas, e nós procurando articular essas visões e práticas para aumentar o poder da gente influir na realidade do planeta. Então, eu queria compartilhar com vocês alguns pontos-chave aqui, muito brevemente, porque o tempo voa, não é? Que são os seguintes. Se não der tempo, fica anunciado, né? E eu posso, inclusive, mandar um pequeno texto breve que eu estou escrevendo que resume essas ideias, né? E essas partilhas que eu vou fazer. O primeiro tema é uma comparação entre a produtividade do trabalho, da economia, com a evolução dos salários. Não é? Essa comparação é muito importante porque a produtividade é gerada pelo trabalho humano. Então, o normal seria que aumentasse o ganho do trabalho humano a partir do aumento da produtividade, que é você conseguir produzir mais sem gastar mais energia, tempo, dinheiro. Né? Então, esse a mais que você consegue produzir, tanto por mais saber como por tecnologia inovadora, permite que você ganhe uma margem de valor monetário e também de tempo. Né? E você pode, então, quando é o caso de uma cooperativa, né, ou de uma economia solidária, você pode escolher abrir mão de mais salário ou receber só uma fração da produtividade realizada em salário e outra parte em tempo livre. Olha que coisa importante, quer dizer, ao abrir mão de ganhar mais, se eu já não preciso ganhar mais, para obter 15 minutos mais, sem ser no trabalho necessário que gera a minha remuneração, eu estou ganhando vida, eu estou ganhando tempo para desenvolver as qualidades, talentos e dons que são particularmente meus como pessoa, nossos como comunidade. E isso aí, então, transforma o tempo numa grande riqueza. Né? Então, essa é uma primeira reflexão que eu faço com vocês. No sistema do capital, os ganhos da produtividade são apropriados por quem é dono do capital. No sistema solidário, nós compartilhamos os ganhos da produtividade não por bondade, mas porque nós temos uma outra forma de organizar a propriedade dos bens produtivos. É uma forma compartilhada. Enquanto houver propriedade privada dos bens produtivos que são usados por uma coletividade e beneficiam principalmente uma pessoa ou um pequeno grupo de acionistas, à exclusão dos e das trabalhadoras, nós não temos uma economia satisfatória. Essa economia será a economia do capital, o capital como a cabeça, né? Como o que comanda. Nós estamos falando de uma economia serviço, uma economia que serve o bem viver das pessoas. Esse é o grande objetivo. Tudo mais é meio. Tudo mais, inclusive a educação. A educação não é um fim em si, ela é só meio para a gente se equipar melhor e acelerar a nossa consciência para nós podermos ser os sujeitos do desenvolvimento do nosso ser como pessoa, das nossas famílias e comunidades. Esse é o grande objetivo da educação. Então, tudo é meio. O grande objetivo é autogestão do desenvolvimento das minhas qualificações e das qualificações dos meus coletivos. Tá?
Então, a economia vista como meio para de ter o dinheiro e o lucro como grande objetivo e vai ter o bem viver, né? E no bem viver você vai fazer uma coisa que o capitalismo não tolera, que é colocar um limite no crescimento da produção. Você diz, até aqui eu preciso crescer, daqui para frente já não preciso e não quero. Então, eu vou abrir mão de crescer para aumentar a minha qualidade de vida, pessoa, coletividade. Aumentar a qualidade é inventar coisas que ainda diminuem mais o meu tempo de trabalho necessário para a mera sobrevivência. Quanto mais tempo eu liberar para outras atividades, mais eu vou poder me desenvolver enquanto ser especificamente humano que eu sou, né? Para além de todo o reino animal do qual fazemos parte, né? Então, o tempo se torna um instrumento de libertação dos nossos potenciais. Nós não podemos ser sujeitos sem tempo. O ritmo da informática não é o ritmo humano. A informática não é fim, ela é meio. Então, nós precisamos de tempo para as coisas acontecerem dentro de nós, inclusive, né? Vocês veem como 3 minutos de meditação podem ser tão ricos, não é? Então, 10 minutos, muito melhor. 20 minutos, maravilhoso, não é? Então, tempo, nós precisamos, e criar tempo significa reduzir o tempo de trabalho necessário. Eu quero compartilhar também uma troca que eu tive lá na Nicarágua, quando eu fazia assessoria para o Ministério da Educação sandinista, em que, na discussão sobre a questão de evoluir toda a população com uma educação popular capaz de integrar as pessoas no sistema educativo para elas poderem chegar a ter profissões do ensino superior, havia a pergunta ansiosa das pessoas: e quem vai fazer os trabalhos manuais essenciais para a vida da sociedade? E aí a nossa tentação, né, é sempre de a gente avançar e dar uma resposta inteligente. Que nada, eu fiquei quieto e disse, vamos pensar juntos qual seria a resposta para esse enigma, quebra-cabeça. E conversa vai, conversa vem, acaba o pessoal todo chegando à seguinte conclusão: quem vai fazer os trabalhos manuais somos nós todos. Eu, por exemplo, como professor, vou estar dedicando uma manhã da minha vida, de cada semana, para me pendurar num caminhão de lixo e recolher o lixo do meu bairro. Depois eu vou estar com tempo livre para muitas outras coisas. Mas por que não eu, professor, doutor, o que seja, fazer trabalhos manuais para a comunidade? Agora, você multiplica isso por toda uma sociedade que cresce, como é a cubana, por exemplo, você tem a possibilidade de satisfazer as necessidades do coletivo, gastando muito menos tempo de cada pessoa. Então, o tema central que fica aí desse primeiro item é emancipar o trabalho humano. Emancipar o trabalho desse trabalho meramente necessário para sobreviver. Segundo tema é o do consumismo versus consumo. Nós temos nascido e crescido, né, no pós-guerra, numa sociedade que nos treinou e treina a cada dia a ser grandes consumidores. Por mais dinheiro pouco que a gente tenha, a gente gasta um tempão da nossa vida comprando coisas, consumindo coisas e procurando produtos que aumentem a nossa satisfação de ter. Então, a nova economia
ela primeiro critica o fato de a gente estar consumindo um excesso comparado com os recursos que a Terra nos oferece, nos ecossistemas e nos biomas. Então, nós precisamos reduzir o nosso consumo. Claro que os quase 900 milhões de pobres no mundo, não é? E o 70% da população do Brasil que vive com uma remuneração mensal abaixo de 3 salários mínimos, essa gente vai precisar de crescimento dos bens, da produção de bens materiais, mas até um certo ponto e dentro dos limites dos ecossistemas. Então, entra aí uma questão fundamental, que é como colocar freios no consumismo, para que ele seja o consumo razoável. Ou, como diz um autor árabe-francês, né, frugalidade feliz. É a gente reduzir o nosso consumo a um necessário, ao simples, e ser feliz com aquilo. Aquilo ser abundância para a gente. Então, entra aí uma atividade consciente de a gente mapear, e a Débora é uma das protagonistas desse exercício, mapear o que na nossa vida nós temos em excesso. E esse excesso a gente ou vai dar ou vender, dependendo das nossas condições, né, para reduzir nossas posses ao essencial, ao básico. E o exemplo do brechó solidário em Salvador foi um exemplo cabal disso, né, de como isso pode prosperar. Em economia solidária, a gente tem um conceito irmão da economia solidária, que é a economia do suficiente. É a ideia de a gente produzir bens materiais apenas suficientes para atender às nossas necessidades. Os bens não materiais não temos limite. Então, afeto, comunicação, beleza, né, ética, tudo que é bom e que a gente pode desenvolver e aumentar na nossa existência, amor, nós podemos fazer ilimitadamente. Os bens materiais, não. Então, como se coloca limites no consumo? Colocando limites na produção também, mapeando a produção em troca ou em resposta às demandas de cada espaço, de cada território. E aí entra, então, a proposta do planejamento econômico da produção. É inescapável que a gente tem que planejar, e o nosso trabalho na economia solidária tem sido de promover comunidades intencionais que ganham poder sobre o máximo de produtos que ela precisa para sobreviver. E, quando possível, como no caso da CSA, que a Lena deve falar, não é? Vai falar hoje, né, Lena? Vai. Nós temos uma comunidade que produz para muitas outras pessoas que fazem parte não territorial dessa comunidade. Então, esse seria o caminho, que haja planejamento econômico, que ele não seja centralizado de cima para baixo, mas que ele seja de baixo para cima, tenha uma dimensão nacional também e retorne do nacional de volta para o local como diretrizes para a produção dos bens e serviços necessários. Eu paro aí, ainda tem uma menção muito importante. Um dos métodos que revoluciona a febre de crescimento econômico, né, que domina o mundo atual
com indicadores de crescimento econômico que se chamam Produto Interno Bruto, PIB. Nós, para escapar disso, nós temos também, no campo comercial, nós temos o custo total, que é uma prática de você incluir no planejamento do investimento, você incluir não apenas os custos financeiros, mas também os sociais e ambientais. E para entender isso melhor como ilustração, imaginem se a Vale teria investido em explorar minério do entorno de Belo Horizonte até Conceição de Mato Dentro, minério de ferro arrancado do chão e exportado in natura para a China, para os Estados Unidos, para a Alemanha, para o Japão, né? Sem que o Brasil ganhe nada. É uma privatização de um bem público que vai embora com o mínimo ou com nada de valor agregado. Isso é uma aberração total. Isso acontece porque a Vale só planeja investimentos com critérios financeiros. Se ela fosse obrigada a colocar os riscos sociais envolvidos em fazer uma barragem de rejeito, por exemplo, não haveria Brumadinho, nem Mariana, nem nada disso, não é? Então, essa é a ideia. Incluir nos custos os sociais e ambientais e aí avaliar a viabilidade do investimento. Se não der, porque vai ser custo demais, havendo um acidente como tem havido, nós não investimos, não tiramos o minério da terra, como agora que nós devíamos deixar o petróleo do pré-sal embaixo do mar e não tirar para aumentar ainda mais as emissões de gases de estufa. Terceiro ponto é o papel da sociedade e do Estado. Antes de chegar nele, mais um toque no último ponto, que eu trouxe para mais cedo, eu falei dos indicadores de crescimento. Eu queria mencionar que nós temos indicadores que não são de crescimento, ou melhor, que são de crescimento, mas o crescimento do bem viver, portanto, que incluem não apenas crescimento de bens materiais, mas todo o crescimento que eleva a qualidade de vida das pessoas e é necessariamente compartilhado. Essa partilha não pode ser de mero, como é que se diz, quando a gente vira um doador de coisas, pessoas que doam, filantrópico. Não pode ser considerado uma ação filantrópica. Para isso, é preciso que a estrutura da economia favoreça, e para favorecer a partilha, é preciso que não haja propriedade privada do dinheiro e de nada. De nada, eu digo que seja bens produtivos de benefício de todos e todas, né? Então, para isso, a gente tem que redefinir a nossa legislação. Nós temos que tirar da Constituição esse dogma da propriedade privada. Nós temos que pensar no dinheiro como uma propriedade pública, coletiva, que tem como função circular e não parar no bolso de quem quer que seja. Circular dinheiro é circular poder de compra, é circular os bens e serviços que nós necessitamos. Bem, então, nós temos vários lugares com indicadores inovadores, né? Eu queria só mencionar que, no Brasil, há alguns municípios que já empregam esse tipo de indicadores econômicos, sociais e ambientais, ou até têm ensaiado indicadores de felicidade interna bruta, como no Butão. Na Índia, tem Kerala, que é um estado comunista que tem
sido reeleito ao longo de décadas e que tem uma série de indicadores de bem viver que tem funcionado com muito êxito. Então, há outras possibilidades. Até, eu diria, qualquer comunidade pode e deve desenvolver os seus próprios indicadores de desenvolvimento econômico, social, cultural, humano, integral e até integral, portanto, até espiritual também. Identificar esses indicadores nos ajuda a nos avaliar e a nos planejar ao mesmo tempo. Finalmente, eu falo brevemente sobre o papel da sociedade versus papel do Estado. Quando vocês perguntarem a pessoas de esquerda o que você vai fazer quando ganhar o poder e for eleito presidente, o que você quer que o Boulos ou o Lula faça quando ele voltar ou ocupar a presidência? E a pessoa vai parar e dizer, em geral, eu acho que é o Estado que tem que cuidar da economia. Esse tem sido o programa de governo de praticamente todas as esquerdas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E isso aí é chocante, porque confunde socialismo com estatismo. Socialismo não é estatismo. Eu quero usar uma palavra que o Gramsci usa com muita inspiração, quando ele critica a estatolatria, que é o culto ao Estado. Não é isso o socialismo. Socialismo é sociedade no poder, é sociedade sujeito do seu próprio caminhar histórico. E, para isso, a sociedade tem que se educar. Por isso que a dimensão educativa é tão importante. Pois bem, a sociedade, passa assim, então, o meu primeiro elemento, precisa se mobilizar e se organizar para ela assumir o poder. Em vez dela ficar pensando que só quando ela eleger um Lula, um PT, um PSOL, é que a gente vai finalmente poder mudar este país. Em parte é verdade, mas só em parte. A outra parte é quanto a sociedade tem se organizado de forma autônoma em relação ao Estado, municipal, estadual, nacional, para poder ser ela o protagonista do seu próprio desenvolvimento. Essa é a pergunta-chave. Que exemplos, que práticas bem-sucedidas nós já temos desenvolvido? E eu queria mencionar, então, como praticamente últimos momentos da minha fala, queria mencionar a experiência da Nicarágua sandinista, que durou 10 anos, 11 anos, e que 10 anos e meio, e que eu vivi muito de perto, porque desde 79 até 88 eu participei da construção da política e dos quadros de educação de jovens e adultos da Nicarágua a serviço de um outro desenvolvimento, né? Um desenvolvimento que era visto como econômico, social, político, cultural e ambiental. E vários de nós ainda incluía a dimensão espiritual, que cabia especialmente bem em países de marca católica. Então, o que nós fizemos lá, pela vontade política do ministro da Educação, o grande companheiro, padre Fernando Cardenal, foi confrontar a tendência dominante, ou que tentava ser dominante entre os dirigentes sandinistas, de jogar a economia num processo intensivo de modernização. Modernizar a agricultura, comprar tratores,
fazer a produção e o PIB aumentar rapidamente. E a outra tendência que dizia, nossa riqueza não são máquinas, começa sendo seres humanos. Vamos trabalhar primeiro a promoção dos seres humanos para que eles sejam os sujeitos das máquinas, para que eles possam fazer das máquinas instrumento de melhorar a vida de cada um e de todos. E com essa ideia, levamos à prática a política de criar comunidades rurais e urbanas ou transformar comunidades espontâneas em comunidades intencionais com o objetivo de educá-las na teoria e na prática para elas se tornarem sujeitos do seu próprio desenvolvimento. Deixa eu ver se eu consigo mostrar uma... Eu não estou muito prático nisso. Eu gostaria tanto de mostrar uma transparência para vocês. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Não, Marcos, você pode mandar isso, se tiver fácil, para mim pelo WhatsApp, que eu mando para o coletivo, pelo grupo da escola. Mas eu estou falando agora, não é depois. Então, compartilha a tela, share screen ali. Foi o que eu acabei de apertar lá, share screen. Tem que autorizar, Laís. Tem que autorizar ele compartilhar a tela. Tem que autorizar. Quem que vai autorizar? Você, Helena? Laís. Não, é Laís. Mas está autorizado. Bom, eu pergunto se vocês estão vendo a minha transparência, não, né? Ainda não. Você compartilhou? Você apertou essa bolinha aí, share screen? Apertei. Não é bolinha, é uma seta. Uma seta. Uma seta. E aparece uma página com isso. Eu prefiro que você explique, porque a gente ganha tempo e não deixa de ouvir João, porque a gente já tirou o momento das perguntas. Tá legal. Ih, caramba, é mesmo? Caraca. Então eu deixo o papel do Estado, se houver tempo algum, e paro aqui mesmo. Vamos lá. Não, mas o do Estado eu acho importante, gente. Ele falou só do Também acho, mas Estado, e o tempo do João? Mais importante. Porque é só um panorama, é um convite às pessoas lerem os documentos. Nós já estamos partilhando documentos de Marcos e a gente vai fazer só um panorama, não vamos nunca dar conta de tudo. Eu agradeço muito a Marcos pela sua intervenção, sua longa história. Contei um pouco e vou contar para os que não tiveram presentes, que hoje é o primeiro dia que nós não temos 6 pessoas, é uma pena enorme. E a gente vai dar um tempo ao nosso queridíssimo João, que vive o cooperativismo no seu dia a dia, todos nós sabemos. A solidária cooperativa no dia a dia, João, e o efeito que isso tem para a sua vida. Lembrando que você também tem bem pouco tempo de apresentação, vamos pensar uns 5 minutos, 10 minutos, porque como já passamos muito do tempo, eu vou pedir para você ser menos de 10 minutos. Pode ser? Vamos lá? Pode ser. Tudo bem. Fico agradecido pela ajuda que tem no celular. Tem aí passando. Tem um celular novo. Muito obrigado a todos que me ajudaram em comprar o celular. Tem? Mas vamos falar um pouco sobre o cooperativismo e o meu trabalho na cooperativa. Serei breve, já treinei a fala há uns 10 minutos, dá para eu explanar bem aqui o trabalho. Mostro para vocês, antes de entrar no meu depoimento, um conceito de cooperativismo, que é a doutrina que preconiza a colaboração e a associação de pessoas ou grupos com os mesmos interesses, a fim de obter vantagens comuns em atividades econômicas. Alguns princípios: adesão voluntária, gestão democrática,
participação econômica dos membros, autonomia e independência, educação, formação e informação, intercooperação, interesse pela comunidade, respeito às decisões da Assembleia, participação na gestão. Os tipos de cooperativas, cooperativas de trabalho, a qual eu participo, elas de trabalho têm a de produção e a de serviço, a qual é o nosso trabalho fim. Existem as cooperativas agropecuárias, as cooperativas de consumo, as cooperativas de crédito. A finalidade das cooperativas é ser uma alternativa política e econômica ao capitalismo, para a melhora social de seus membros pela exploração de uma empresa baseada na ajuda mínima. Ela tem uma lei que regulamenta as cooperativas, que é a 12.690, o Pronacop. E temos também uma lei que o Bolsonaro retirou recentemente, que é o programa Procatador, que dava os direitos e as garantias para esses profissionais catadores, como, por exemplo, garantias, piso da categoria profissional, repouso semanal remunerado. Então, mais algum dado para entrar no meu depoimento. Somos 1.800 cooperativas ativas no Brasil. Dessas 1.800, temos 46 mil catadores, a maioria, 45% situada no Nordeste, e apenas 8% no Nordeste. O faturamento das cooperativas em 2019 foi 590 milhões de reais, sendo a maior parte no Sudeste, 48%, e Nordeste, 8%. Entrando aqui agora no meu depoimento, né, eu situo numa região de Cajazeiras, a minha cooperativa, chama Cocrédia, que ela está dentro do trabalho da Alempurbe, com mais 15 cooperativas. A nossa cooperativa é pequena, face às outras cooperativas de maior destaque, a CAEC, situada em Canabrava, a Camapet, na Cidade Baixa, e a Coperguari, em Paripe. Atualmente, temos 6 toneladas de materiais, enquanto a Camapet, 120 toneladas mensal, e a CAEC, 200 toneladas mensal. Chama atenção para esse baixo volume nosso aqui, apesar de sermos uma população de Cajazeiras de mais de 800 mil habitantes, um potencial de resíduo muito grande. Só que devido ao baixo investimento público e também que a cooperativa de Cajazeiras, a região de Cajazeiras não é incluso no trabalho de coleta seletiva de Salvador, nós ficamos muito desprotegidos e também vulneráveis às situações. Para você ter uma ideia, Carnaval, no ano passado, um coordenador que fazia catação de material ganhava R$3.000 por 7 dias. Eu, como técnico, ganhei R$1.500 por 7 dias. O cooperado, R$600. E o catador, R$400 apenas. Sendo que R$200 a Ambev dava para o catador, e ele fazia a catação nas ruas, pegando latinha em plástico, ia para R$400. Oi, desculpa. No Brasil, em 2018, são 76 milhões de toneladas. 30% é o potencial de reciclagem e apenas 3% são realmente aproveitados para coleta seletiva. Eu conheci cooperativas na escola, né?
Sou formado em administração na UFBA, ano passado, e tive experiências de sucesso, vendo como esse meio de cooperativas e economia solidária dá certo. Na região de Pintadas, no interior da Bahia, e na região de Matarangiba, na região da ilha de Taparica. E atualmente, trabalhando aqui na cooperativa de reciclagem, eu vejo que a teoria e a prática são muito diferentes. Enquanto na teoria, na escola, via uma coisa muito bom, vejo que para as cooperativas, pelo menos de reciclagem, o ambiente de trabalho não é muito favorável. A remuneração é muito baixa, pouco mais de R$ 300. Isso desestimula para qualquer tipo de projeto e ação que vai se desenvolver. Temos um bazar que hoje a comunidade absorve bem, só que o trabalho é feito só para visando o lucro, visando o dinheiro, e cobra-se muito caro por um material reutilizável, vendendo. A população se queixa muito. Essa é um pouco de dificuldade que nós temos. E para isso é preciso investir nas cooperativas. E eu, como um profissional também que vai agregar muito para o trabalho, deveria ter um melhor reconhecimento na cooperativa. Porque eu vejo um exemplo de um jogador que é mal escalado no time, ele não rende. Se você tiver uma pessoa que tem qualidade técnica, profissional, e não tem um devido merecimento, ele não vai dar a sua contribuição favorável. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero ter falado dos prós e os contras, mas seguimos objetivamente trabalhando por um mundo cada vez melhor. Obrigado. Gente, eu acho que a Débora caiu, olha, que loucura. Ela falou se ela caísse para eu assumir. Gratidão, João. Eu sei que foi um pouquinho tempo, a gente fica com gostinho. Por isso que a gente tem passado os vídeos. Vou passar para o Marcos Arruda o seu vídeo, né, Marcos? Um videozinho que fizeram sobre o João Paulo e o trabalho dele ali na cooperativa. Né, e estou com pena também da Dani não ter vindo aqui, porque ela foi chefe de gabinete do Paul Singer, né, no tempo em que se incentivaram muitas cooperativas, né? Então ela teria muito a falar o que aconteceu naquela época, o que está acontecendo agora de desarticulação. Então, seria eu a trazer agora também o tema do CSA, que eu também fiz essa mesma estratégia, né, de colocar, eu coloquei para vocês lá no nosso Zap um filminho da Tânia, que é uma assentada do MST, que depois que descobriu o CSA, que ela fala lá que para ela também foi uma revolução, porque você vender na feira, eu vou falar a primeira parte do agricultor para depois falar a nossa parte, né, dos coagricultores que consumimos. Para o agricultor vender na feira é muito incerto, ele planta coisas que ele não sabe se serão vendidas ou não, as sobras ele não tem o que fazer porque é muito perecível, ele não planeja, não consegue planejar bem a produção porque ele não sabe quanto vai ser vendido. E no CSA é outro espírito. Primeiro, nada é vendido. A gente diz, não é uma cultura do preço, é uma cultura do apreço. Nada tem preço. Às vezes chegam pessoas aqui para visitar e falam, quanto é alface? A gente diz, não tem preço. Eu diz, como não tem preço? Tudo tem preço. Não tem preço. A gente faz um planejamento de quanto custará a produção, ver quantos nós somos para utilizar aquela produção, e aí a gente divide, rateia. Aqui, por exemplo, em Brasília, né, que é por 10 produtos por semana,
uma média de 50 produtos por mês, a gente está pagando R$ 230 por esses 10 produtos por mês. Nos assentamentos é muito menos, claro, né? Porque eles nem circula dinheiro, eles trocam entre eles, né? Então, assim, falando agora o nosso lado aqui, o lado dos consumidores. Não, o nome não é consumidor, entende? Porque, inclusive, comida não é mercadoria, é outro princípio. Então, mas falando do nosso lado, o que a gente pode ter? O iPhone de Emerson está fazendo um ruído. Como a gente pode ter alimentos de qualidade, orgânicos, sabe? E ainda, por cima, favorecer a agricultura familiar, tirar esses intermediários, tirar supermercado, tirar esse transporte, né, que emite carbono, né, que deteriora os alimentos. A maneira seria você plantar, né? Já que não é possível plantar, sobretudo quem mora em apartamento, pode até fazer como o Marcos faz, né? O pedacinho que ele tem ali, se você garante seu suco verde de manhã, gente, bota ali uma couve, uma hortelã, sabe, uma outra folhinha, sabe, e garante seu suco verde, já é um passo de você ter, né, nutrição orgânico do seu né? Então, se você não pode, passa na janela esse pouquinho de temperos e seus chás, e se você não puder produzir mais do que isso, se associa com um agricultor. Isso, até me perguntaram aí, eu não conheço nenhum agricultor. Vai na feira orgânica. Aqui em Brasília somos 60 CSAs. Os próprios produtores, né, se organizam. Eu não sou a produtora, mas eu moro com a Fabiana, que Marcos conhece também, Débora conhece, que é uma engenheira agrônoma, que é a produtora. Ela trabalha 8 horas por dia. Ela é como o João Paulo na cooperativa. Ela faz pessoalmente, além de dirigir tudo. Então, vai na feira orgânica, conhece um produtor orgânico e fala para ele, eu quero me associar com você, vamos fazer um CSA, sabe? Posso ir te ajudar uma vez por semana, no sábado, no domingo, para eu me tornar um pouco responsável também pelo meu alimento, sabe? Para eu, pelo menos, entender como que o meu alimento chega na minha mesa, o que ele tem ali de tão especial por ter sido produzido com carinho, com amor, sem venenos, sabe, sem insumos químicos, né? E você vai adentrando nesse mundo. Então, é uma forma de cooperativismo, de associativismo, mas aqui nós nos chamamos de comunidade. Nós somos uma comunidade intencional. A gente faz isso porque a gente acredita que a gente tem autonomia, independente na produção do nosso alimento. É um alimento local, nós produzimos para os nossos vizinhos, estamos com 50 famílias aqui, e porque a gente tem essa produção imensa, a segurança alimentar da nossa família está garantida, né? Como eu coloquei lá no grupo, eu só não tenho 100% do meu produto aqui, porque eu não produzo azeite, e eu faço questão, podia comer sem azeite, né? Mas eu me dou esse luxo, né? Então, assim, algumas coisas eu não produzo, grande parte assim, das coisas que a gente come, 70% do meu prato é produzido na minha casa. E quando você se associa dentro de um CSA, nós temos uma comunidade que sustenta trocamos receitas, temos punks, comemos, aprender a comer aquilo que as nossas avós comiam, sabe? Caruru, taioba, né? A gente trabalha com punks também, então é garantido. A gente tem o açafrão que o Marcos planta na janela também, o gengibre, é garantido que a gente tem comido o ano inteiro. O produtor também, o agricultor também, é garantido que ele tem a comida dele o ano inteiro. E é uma nova forma de economia. Por enquanto ainda circula dinheiro entre a gente, mas vai ter um momento que nem vai circular, vai ser outro tipo de troca. Então, em base a isso, eu estou com vocês, eu posso ir passando coisas, vocês podem me perguntando pelo WhatsApp, eu posso mandar mais videozinhos, mais fotos, mas no geral é isso. Obrigada, Lena.
a gente tinha um entrevista de Simone sobre o brechó e consolidade. E, por favor, para não perdermos a conversa, envie perguntas pelo chat para Marcos. Simone, cadê você? Oi, estou aqui. Então, também vou ser breve, porque estamos aí com esse tempo, mas ouvir Marcos é assim uma fonte de inspiração, né? Ele traz assim para a gente, né, uma visão que às vezes enxergamos assim as coisas com muita dificuldade, mas ele clareia e dá os caminhos, né? Mas falar um pouco sobre o brechó, né? Eu estava aqui até me recordando assim de como tudo começou. E eu lembro que quando Débora fez o primeiro brechó, parecia uma tarefa escolar, né? Era com os alunos dela, algo que tinha assim, estava atrelado às atividades de matéria escolar dela, né? Um lugar pequeno na Unifax e, né, parecia que ia se resolver por ali. Contudo, o brechó tomou outra proporção, né? Tocando o sentimento das pessoas, no coração, as pessoas muito envolvidas, né? Fez uma equipe que permaneceu por algum tempo, né? E foi despertando as visões, né? Eu achava assim muito jovens, e envolvido também com as pessoas das cooperativas. Ela envolvia todas as pessoas, né? Fazia uma rede de pessoas de diversas idades e culturas e tudo. Ela fazia aquela mistura que a gente achava que as coisas não iam dar certo. E, no fundo, tudo dava muito certo e tomava um outro rumo, né? E com isso, como tudo, todas essas ideias, né, demandam assim envolvimento de muita gente, recursos, a dificuldade que tinha para montar toda a estrutura, chegou a ter uma proporção, né, no Parque da Cidade, e tudo isso movimentava o ano inteiro para acontecer em 2 ou 3 dias. Mas com todo esse envolvimento que teve da rede, a Unifax praticamente, né, comprou não, roubou a ideia, né? Mas ela expandiu, né? Espalhou o brechó. O brechó hoje tem ramificações. Eu, pelo menos, percebo que o brechó se espalhou pelo mundo, né? A Índia, vários países, ela com essa rede que ela tem de amigos. O brechó hoje ele está no coração das pessoas, na lembrança, né? E espalhado de diversas formas, né? Então é isso. O brechó para mim se resume dessa forma, entendeu? Eu acho que o brechó Débora que tem mais informações assim de como ele funcionava. Eu acho que não vai dar tempo de falar, mas eu acho que a essência do brechó, o conceito assim do brechó, foi a forma das pessoas enxergarem a forma e principalmente, né? E toda essa rede. Obrigada, Simone. A gente vai passar, Marcos, por favor, Marcos, tem uma pergunta aí no chat. E, infelizmente, vamos suprimir o debate, porque não tivemos esse tempo, mas sempre imaginando isso, que nós estamos experimentando coisas novas, pensar de outras formas, e, sobretudo, saber que essas práticas inovadoras, alternativas, existem. Então, passo para Marcos, para que ele responda aí o que está no chat. Marcos, vou te dar 3 minutos. Desculpe esse tempo. Ainda temos, na verdade, temos 6 minutos. Então, você pode tomar esse tempo, 6 minutos, e se alguma coisa acontecer, a gente vai pelo chat, alguma pergunta.
Marcos está com o microfone desligado. A pessoa que comanda aí, como é que ela se chama? Ela podia fazer esse papel de abrir, que ela tem controle. Como é que se chama? Geisa? Não. Quem é que está? Thaís. Laís. Laís. Para a Laís ligar quando precisar. No meu caso, estou perdendo tempo aqui com a minha bobice. Pode falar, Marcos, a gente está te ouvindo. Tem mais perguntas? Bom, eu acho que o ritmo da conscientização é mais lento do que os avanços técnicos, porque o avanço técnico vem com uma motivação material muito forte, que é ter mais dinheiro, aumentar a capacidade de consumir. E isso aí é que tem levado as pessoas a uma espécie de embriaguez do consumo, né? Bom, então nós temos que fazer não só discursos, e isso aí é que é tão bonito no caso das duas mulheres que estão aqui, a Débora e a Lena. Elas falam, mas principalmente fazem e transformam. E isso aí é tão importante. Sem isso, a gente não consegue completar o processo de conscientização. Ele só acontece, de fato, via prática. Prática inspirada em teoria, mas prática. Então, se a gente cria novas dinâmicas, novos modos de relação solidários e não competitivos, a gente está mostrando que outro caminho é possível. E, ao mostrar, consegue ganhar o sentimento das pessoas mais do que por todas as belas falas da gente. Tem duas emoções que congelam as pessoas no velho. Eu diria, uma é o sentimento de inércia. Não, já está tudo assim, sempre foi assim, é a minha zona de conforto. Eu fico deitado na rede e não quero me mexer dali. Então, nada acontece de novo. E a outra é a conformidade. Não, a realidade é essa, eu sou um realista, então eu vou estar dançando com a realidade. E quem diz isso de uma forma gritante é o Soros, aquele mega especulador global que tem uma fundação e por aí vai. Esse cara um dia foi perguntado: você tem ideias tão boas para a sociedade se transformar? Por que você ainda é um especulador financeiro? Ele disse: eu quero as ideias que eu propago, mas enquanto o mundo for como ele é, eu vou ser especulador financeiro. Quer dizer, é um cara que realmente não quer sair da zona de conforto dele, mesmo que ele faça o bem a outras pessoas, filantropicamente. Nós precisamos de outra atitude que não é a do Soros, né? Então, entre as coisas, eu sou consumidor aqui no Rio, ou em Guapimirim, onde eu fiquei 6 meses de isolamento com a minha irmã, de cesta de orgânicos produzida por agricultores familiares. É outra forma da gente aumentar a bolha da economia solidária, tirando energia da mega bolha que é o sistema do capital, com o seu Presunic, Extra e outros mega supermercados, né? Então, outra coisa importante, última que eu vou mencionar aqui, é... Há uma outra pergunta para você no chat, Marcos, e é uma pergunta para João também. Seria você dar uma lida nela, por favor? É a Diana Lúcia. Eu vou ler. Alguém pode ler aí? Lena, você pode? Diana, você lê, por favor. Não faça pergunta oralmente, vai ser mais rápido. Eu leio. Eu falei, Marcos, que tinha muitas perguntas, porque eu gostaria de saber um pouco mais sobre o evento de Assis, as redes internacionais, e te pedir para fazer uma conclusão
rápida aquela questão do papel do Estado em contraste com o papel da sociedade. Que você não tinha... Nem sei quem está falando, mas é uma ideia. O que nós procuramos levar na educação da Nicarágua, e depois em outros trabalhos de assessoria que eu tenho feito, é desenvolver na prática o conceito de educador para a libertação, que é muito inspirado no Paulo Freire, mas também no Gramsci e em outros autores, como o Maturana, o Teilhard de Chardin, autores muito caros para mim. Então, a prática era não o Estado não ser... Eu acho que, Débora, você tem que fechar o teu som, sabe? Porque ele está acendendo toda hora. Está interferindo o som teu com a fala. Obrigado. Nós trabalhávamos com comunidades rurais e urbanas na Nicarágua, procurando motivar as assembleias locais de aldeias e de fábricas e de outros lugares para esse processo de identificar as suas necessidades, identificar os seus recursos locais já existentes e procurar, então, comparar para ver se nós temos todas as necessidades respondidas com o que nós temos de recursos ou não. Se não temos, vamos fazer uma outra folha com os recursos que nós não temos e planejar onde consegui-los, que pode ser em outras comunidades autogestionárias ou também no governo municipal ou até no governo federal, né? Então, esse planejamento ia envolvendo várias pessoas da comunidade, principalmente os jovens, para elas participarem, sentindo que é delas o processo, que nós somos só assessores para apoiar e estimular. E nós éramos Ministério da Educação, portanto, governo. Agora, junto conosco, a gente trazia o Ministério dos Transportes, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Produção Industrial. Cada um dos outros ministérios vinha sem ser o protagonista do desenvolvimento daquela comunidade, mas sendo apenas um apoio. Esse é o papel do Estado, é promover o protagonismo da sociedade para que ela produza, faça, gere cada vez mais o seu próprio desenvolvimento, né? Isso tem um nome, o princípio da subsidiariedade, que quer dizer o Estado só subsidiário ao sujeito principal, não fazendo nada do que a própria comunidade pode fazer. Mas tem uma coisa que viabiliza esse fazer da comunidade: dinheiro. Então, o Estado pode carregar recursos coletivos públicos, dos fundos públicos, para apoiar o trabalho comunitário em diferentes partes. Eu vi isso acontecendo na Venezuela, não é? No tempo do Chávez, o estímulo a assembleias locais e a criação de pequenos bancos comunitários, onde a comunidade é que geria o banco. Para isso, ela tinha que ter aulas de formar-se em como gerir finanças e como tomar decisões e como resolver conflitos. Tudo isso era uma formação fundamental para as comunidades locais. E, a partir daí, elas faziam o seu plano de desenvolvimento e elas financiavam esse plano com os recursos do Banco Comunitário. São só exemplos bem vivos para ajudar vocês a entender do que eu estou falando. Eu já posso parar para o João falar, senão fica demais comigo. Agronegócio exportador. Pois é, cara. Vai, Débora. Você e Helena, digam se eu posso falar ou se deve ser o João agora. Não, eu acho que a gente precisa
infelizmente, o tempo de debate foi diminuído, mas a gente, pelo menos, responde as perguntas feitas pelo chat. João, por favor. Então, né? Já tinha respondido pelo chat, mas essa pergunta aqui entre a distância, teoria e a prática. Ouvindo? Pronto. A distância é que na universidade eu pude ter uma visão que este tipo de empreendimento econômico solidário realmente dá certo. Ele existe, não é coisa que foi fantasiado. Foram várias experiências também na universidade com a economia solidária, mas para as cooperativas rurais. Aqui de reciclagem, Salvador, participo de várias reuniões também com o Ministério Público, com os poderes públicos locais, e há um desinteresse em fomentar esse tipo de empreendimento social nas cooperativas de reciclagem. Porque as cooperativas de reciclagem, elas não é prioridade para os governos locais. Cajazeiras não tem coleta seletiva e também não há uma ação para que as cooperativas sejam apoiadas pelo poder público. A prefeitura tem a Limpurbe e os consórcios públicos como a única empresa que detém todo o trabalho de coleta das ruas, e que 46% de material que poderia ser colocado para as cooperativas, que a Limpurbe coleta nas residências, apenas 3% é realmente destinado para as cooperativas, através dos PEVs, dos ecopontos. Então, é uma coisa que há um distanciamento, principalmente que eu sou o único que tem nível superior na cooperativa. Isso, a grande maioria das ações do presidente que está ligado ao grupo político, o poder público intervir. Mas precisamos, como foi exposto pelo economista, né? É preciso ter informação para ter formação. E eu fico isolado com bastante de ter uma ação mais positiva, mais proativa na cooperativa. O áudio está falhando, João. Eu agradeço pela resposta bem objetiva e concreta que você deu no chat. Nós estamos aqui numa comunidade de aprendizagem mesmo, lidar com o tempo, lidar com as dificuldades técnicas, e nós temos aquele compromisso de ter o exercício de todas as inteligências todos os dias no nosso encontro. Que está previsto agora, e eu convido o Marcos a ficar um pouquinho mais de tempo, é um exercício com Camila. Perdoem as frustrações, elas são parte desse novo processo de partilha do tempo, de cooperação, e de dar ao mesmo tempo a teoria e as práticas. Marcos, obrigado por já fazer isso na sua fala.
Que bom que vocês puderam ouvir várias experiências. E nós agora vamos tentar introjetar tudo isso na nossa coluna alinhada, seguindo a proposta que Camila preparou para nós. Muito obrigada. Olá a todos, muito obrigada por esse tempo super enriquecedor. Eu gostaria de saber se vocês estão me ouvindo bem, porque às vezes o meu áudio aparentemente fica baixo às vezes, tá bem? Então, depois desse tempo em que ficamos um pouco mais concentrados na nossa inteligência mental, eu gostaria de propor apenas que a gente se conectasse um pouco mais ao nosso corpo, porque, como a gente fala na escola, para que esse novo paradigma possa acontecer, é necessário que todas essas transformações passem não apenas pela nossa consciência mental, mas também que a gente possa integrar tudo isso em cada uma das nossas células do nosso corpo, que a gente possa integrar nas nossas emoções e na nossa conexão espiritual. Então, eu gostaria de convidá-los a levantarem. Eu vou tentar não ficar muito longe para continuar com o áudio. Então, antes da gente se conectar com a nossa coluna, eu gostaria de propor que a gente fizesse aquele exercício do grounding que a gente viu uma vez, para justamente trazermos a nossa consciência para o nosso corpo. Então, vamos flexionar levemente os joelhos e abrir os pés na distância dos quadris. E eu gostaria de convidá-los a termos alguns instantes de silêncio, trazendo essa consciência para o nosso corpo, sentindo o peso da gravidade no nosso corpo, nosso contato com o chão, sentindo a matéria da qual somos feitos e trazendo a nossa consciência de tudo isso que sabemos que representa o novo mundo, o novo paradigma, trazendo toda essa consciência e novo paradigma para o nosso corpo. Ancorando. Respire profundamente alguns instantes aqui. Trazendo da nossa consciência mental até os nossos pés, ancorando na terra, ancorando na matéria do nosso corpo. Essa consciência. Agora, eu gostaria que vocês trouxessem a consciência de vocês, a atenção de vocês, para o eixo da sua coluna. A nossa coluna, como nós sabemos, é muito importante para mantermos esse ancoramento. E na nossa coluna, segundo medicinas ancestrais, existem vários pontos conectados a diferentes níveis de consciência, como os chakras. Na medicina chinesa também existem vários meridianos na nossa coluna conectados a todas as partes do nosso corpo. Então é muito importante que esse eixo central do nosso corpo esteja bem estruturado e alinhado e que possamos liberar todas as tensões, todo o antigo paradigma da nossa coluna e incorporando essa nova consciência. E eu gostaria de convidá-los a, primeiramente, fazerem uns exercícios de um lado para o outro, com o tronco, sentindo as nossas vértebras relaxando, se desbloqueando.
Agora, coloquem as mãos na cintura e vamos fazer, enquanto respiramos profundamente, vamos fazer uns círculos para a esquerda, tentando curvar o máximo possível a coluna, sentindo todas as partes da nossa coluna curvando. Para a direita. E agora, vamos pegar a cadeira onde a gente estava sentado. E eu gostaria de convidá-los. A gente vai fazer mais ou menos o mesmo exercício que a gente está fazendo na cama, mas com a cadeira. Então, o exercício em que a gente está com o exercício matinal, com as pernas para cima, mas a gente vai fazer na cadeira. Então, simplesmente, a gente coloca as mãos nas costas da cadeira, como é que fala, e abrindo o peito e mantendo a coluna bem ereta. E conforme a gente expira, vamos descer o tronco. Sentindo esses músculos que se liberam, os músculos representam a ação, liberando a nossa ação e trazendo mais espaço para a consciência, para essa nova consciência. Inspira, estique a coluna para cima. Inspira, incline um pouco mais para baixo. Permaneça aqui alguns instantes, conectado com o seu corpo, com a sua coluna, com o seu eixo central. Inspire, levante-se. Muito obrigada por esse momento de conexão com o nosso corpo. Que a gente possa sempre se lembrar de mantermos todas essas diferentes consciências alinhadas. Obrigado, Camila. Estou achando que Débora caiu de novo. Débora caiu de novo. Débora, não estamos ouvindo.